Com relação à rescisória, primeira coisa, a coisa julgada, que a gente já estudou quando tratou no ano passado da sentença, depois da sentença a gente viu a coisa julgada, a gente viu que ela experimentou mudanças significativas com o advento do CPC 2015, principalmente pela questão dos precedentes, ou do reconhecimento da eficácia vinculante dos precedentes das Cortes Supremas e o reflexo que isso tem na disciplina da ação rescisória. Conforme eu falei para vocês, a coisa julgada, tradicionalmente, ela só se forma a partir de decisões de mérito, decisões interlocutórias de mérito ou de sentença. Contudo, o CPC, atendendo à imposição de ordem prática, ele resolveu ampliar o objeto da ação rescisória, tornando rescindível qualquer decisão judicial que de algum modo impeça nova propositura de demanda, e aí a gente fez a ligação disso com aquelas ações que extinguem um processo sem resolução de mérito, especialmente quando eu estiver falando de legitimidade, ou que obste a admissibilidade de um recurso correspondente. Por quê? Porque se eu não criar a figura da rescisória e o recurso não for admitido, eu não tenho a possibilidade de rediscutir aquilo em um outro processo. Então, o que vai interessar para a rescindibilidade é que, por força da decisão rescindenda, eu não possa mais voltar a debater uma determinada questão. E aí a doutrina vai dizer que existe uma abertura no CPC para falsas sentenças de mérito, aquelas que impedem a repropositura de uma nova demanda. E aí alguma doutrina vai falar que isto é uma hipótese de rescisória procedimental. Tem mais aqui algumas questões. Primeira, o problema é que essas decisões, ao reconhecerem tais vícios, elas podem estar marcadas pelas causas que autorizam a sua rescindibilidade. Por exemplo, o autor não pode ter como endereçar a sua pretensão em face de outro legitimado, por ser aquele que, na decisão rescindível e assim enquadrável nos incisos do 966, foi declarado sem legitimidade para figurar no polo ativo. Tem uma outra questão que a gente também já estudou lá quando viu coisa julgada, de decisão de questão prejudicial rescindível. Por quê? Porque, às vezes, uma questão prejudicial ela vai fazer coisa julgada. E isso é um tema que é absolutamente novo e que começou a ser discutido recentemente na doutrina do Civil Law. Esse tema apareceu no direito brasileiro com o CPC, especialmente com o disposto nos artigos 503 e 506 do CPC. Logo, aí o CPC abandona o critério tradicional, em todo o civil law, de restrição da coisa julgada ao dispositivo e às partes que estão no processo, para se aproximar do sistema americano. E aí eu cito um exemplo, não vou cobrar isso aqui na prova, porque isso aqui é muito específico, e aí eu já vou passar, mas é um assunto que para um estudo vale a pena no futuro de vocês, tá? Bom, definição do que é coisa julgada, do que é rescisória. Chama-se rescisória a ação pelo meio da qual se pede a desconstituição de uma sentença transitada em julgado com eventual rejulgamento, a seguir da matéria nela julgada. Um conceito do professor José Carlos Barbosa Moreira, que eu falei para vocês que, apesar de falecido, é o maior processualista que a gente já teve aí no Brasil. E o que vai autorizar a rescisória, do que se extrai das hipóteses de possibilidade lá do rol taxativo do 966, é a necessidade de tutela do direito ao processo justo, por uma série de princípios, ou do significado normativo do texto que serve à decisão justa. Ou seja, esse significado ou ele está de acordo com os precedentes dos tribunais superiores, ou ele não foi justo naquela hipótese que se proferiu o julgamento.
As hipóteses que autorizam a rescisória, conforme eu falei para vocês, elas constituem alegações de violação do direito ao processo justo, tipicamente o direito de ação, de defesa, de direito ao juiz natural, de direito à prova, de direito à segurança jurídica processual, quanto à cognoscibilidade ou à confiança atipicamente. E aí envolve todos os direitos fundamentais que integram, o direito fundamental ao processo justo. Conforme eu falei, então, o 966, ele traz as hipóteses taxativas de cabimento da ação rescisória. A primeira vai falar com relação ao juiz, e aí é importante que nós temos no nosso sistema o princípio do juiz natural, previsto no artigo 5º, incisos 37 e 53, sendo que esse juiz natural deve ser um juiz imparcial, competente e aleatório. Se uma decisão for proferida por um juiz que prevaricou, que praticou concussão ou corrupção, ou prolatada por um juiz impedido ou absolutamente incompetente, está violando a imparcialidade e a competência. Logo, existe violação do direito ao juiz natural. Com relação às hipóteses de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, o legislador utiliza nomes que qualificam crimes previstos no Código Penal, de modo que não é correto pensar que se possa buscar em outro lugar, que não nos respectivos artigos do Código Penal, elementos para configurar os respectivos conceitos do que são cada um desses institutos. Cito aí quais são estes entendimentos e explico que o inciso 1º do 966, deixa eu só achar ele aqui, ele diz respeito, apesar de dizer prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, ele está se referindo a qualquer magistrado, leia-se, juiz, desembargador ou ministro. Tem uma discussão que eu comentei em aula quanto ao julgamento colegiado, se é suficiente a corrupção de um dos membros do tribunal para determinar a rescisão do julgado. Tem discussão a favor da rescisão, ainda que o voto do julgador que incidiu na conduta tenha sido vencido, e aí eu cito a doutrina do Marinoni e do Mitidiero, e contra a doutrina do José Carlos Barbosa Moreira e do Pontes de Miranda. A favor da rescisão, dizendo que basta que um deles tenha votado de modo tendencioso, e os outros entendendo que é necessário que 2 dos 3 membros, ou a maioria do tribunal, deva ser corrupta para se determinar a rescisão do julgado. Ficam os entendimentos. Para mim, eu sou mais favorável à corrente antiga do José Carlos Barbosa Moreira e do Pontes de Miranda. Por quê? Porque eu posso me valer, às vezes, de um voto de apenas um julgador que incidiu nisso, mas que, no caso concreto, não tenha sido o voto que prevaleceu. Então, me parece que é uma formalidade aí que não se faria muito correta. Essa rescisão do julgado, ela não depende de processo penal nem da condenação criminal transitada em julgado. Mas é preciso que se demonstre na ação rescisória que a decisão foi proferida por juiz ou por colegiado, composto por magistrado que incidiu nessas figuras. O que pode haver é ingressar com a ação rescisória e depois, em existindo o processo penal, se suspender a ação para aguardar a decisão do processo crime. Basicamente é o que trata aí nesse próximo slide aí que eu vou pular. O inciso 2º, que vai nos dizer das hipóteses em que for proferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente,
desimporta que o impedimento ou a incompetência não tenham sido alegados naquele processo que está se buscando desconstituir. Isso pode ser matéria nova, ventilada somente na ação rescisória. No caso de um julgamento colegiado, a presença de um julgador impedido é suficiente para contaminar a decisão, tornando-a rescindível. Exemplo de uma hipótese de julgador impedido. Aquele que proferiu a decisão no primeiro grau, ele não pode participar do julgamento da apelação. Em sendo verificado isso em um caso concreto, é possível entrar com a rescisória dizendo, olha, ele estava impedido e é suficiente a existência desse único julgador para que eu consiga tornar rescindível aquela decisão. O inciso terceiro, a questão do dolo ou da coação, e aí a explicação aí é suficiente, eu só estou fazendo um reforço. O inciso quarto tem a ver com a ofensa à coisa julgada, e aí a gente tem que tratar da questão dos limites objetivos dessa coisa julgada, ou seja, daquilo que foi enfrentado, seja no dispositivo, seja na questão prejudicial que está lá no artigo 503, tá? O CPC, ele... deixa eu achar aqui o artigo. Basicamente, aqui a questão da coisa julgada que eu quero que vocês percebam eu posso ter uma coisa julgada formada, e a partir daí, por exemplo, eu citei o exemplo em sala de aula, imaginem que alguém perdeu uma ação contra o banco, em que se alegou determinado vício em um determinado contrato bancário que foi feito, essa pessoa teve essa decisão proferida aqui no âmbito do estado do Mato Grosso do Sul, e aí se mudou lá para o norte do país. Lá constituiu um novo advogado, não falou da existência desta outra coisa julgada, não se percebeu a existência dessa outra coisa julgada lá, e tem uma outra decisão em sentido contrário lá, julgando procedente. O banco pode fazer o quê? Ingressar com a ação rescisória para quê? Para desconstituir esta segunda coisa julgada. Lembrando vocês que o entendimento recente no âmbito do STJ é de que esta primeira ação, essa primeira coisa julgada é a que deve prevalecer, mas tem entendimentos e sentido contrário sobre a questão, tá? Ainda com relação à coisa julgada, a gente tem que perceber o seguinte, coisa julgada e violação manifestamente da norma jurídica. Porque eu posso ter precedentes vinculantes que não foram observados quando da decisão que transitou em julgado e fez coisa julgada. Se esta decisão está em desconformidade com as decisões dos tribunais superiores que enfrentaram aquele mesmo problema, é possível eu manejar a ação rescisória justo porque aquela decisão que transitou em julgado violou manifestamente norma jurídica, precedentes vinculantes, tá? Então, também é possível eu tratar dessas questões envolvendo os precedentes. Falo aqui, é importante vocês darem uma olhada da questão do 926 e do 927, especialmente o 927, que vai nos dizer o que são estas decisões vinculantes. Lembrar que eu falei para vocês que existe um questionamento, porque no âmbito, a doutrina vai dizer que, alguma doutrina vai dizer que estes precedentes vinculantes vinculam a independência do juiz, porque
se deveria haver essa previsão da vinculação obrigatória dos juízes no âmbito da Constituição e não no âmbito de uma lei ordinária como é o CPC 2015, tá? Cuidar a ação rescisória com base na violação de norma jurídica, quando, no âmbito do STF, se decidiu que uma determinada questão é constitucional ou inconstitucional. Imagina que até esta decisão definitiva do STF, existiam decisões dos tribunais aplicando o entendimento diverso. Aquilo que foi decidido antes do que foi fixado como tese no âmbito do STF, isso não vai poder ser atacado por meio de ação rescisória. Mas, eventualmente, isso pode ser objeto de análise na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Aquilo que foi decidido em contrariedade com o que já decidido pelo STF em sede de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, em sede posterior, então, à decisão, aí sim eu posso me valer da ação rescisória. As questões anteriores, existe uma discussão, eu não posso, prevalece o entendimento que eu não posso enfrentá-las por meio de ação rescisória, mas eu posso discutir se elas são decisões válidas ou exigíveis no âmbito do cumprimento ou da execução dos julgados. Com relação à questão da falsidade da prova, que está no inciso 6º, essa falsidade do documento, ela pode ser feita em um processo criminal que exista, ou ela, se não existir o processo criminal, ela pode ser feita na própria rescisória, não existe nenhum problema com relação a isso. Aí coloco a questão de depoimento testemunhal, rescisória baseada em prova pericial falsa. O que importa é que esse documento declarado falso ou essa prova, isto tem que ser um documento essencial para a discussão daquele julgado. Ou seja, a falsidade da prova, ela compromete a própria validade da prova. Por quê? Porque se forma uma prova não verdadeira ou altera-se uma prova verdadeira. E a ação rescisória ela é cabível não porque é necessária a rediscussão da verdade dos fatos, mas porque é necessária a discussão da admissibilidade daquela prova, cuja falsidade joga contra a apuração da verdade no processo civil. O inciso 7º tem a ver com prova nova, e aí lembrem do exemplo que eu falei em aula da questão do DNA, que é uma questão que está sendo admitida no âmbito dos tribunais, tá? Com relação ao erro de fato, é aquele que ressai de um equívoco na percepção do que está no processo. Isso, o erro de fato está lá no inciso 8º. E aí tem um exemplo aqui que aí vocês vão pegar bem o entendimento. O STJ já decidiu, quanto a erro de fato, o quê? Que quando o juiz nega uma data que está em controvérsia num documento em que ocorreu o acidente para conceder um determinado benefício, a verificação a partir dos autos de que a data do acidente é outra caracteriza um erro de fato, tá? Tem também a discussão do artigo 975, que vai nos tratar do direito à rescisão, que se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no julgado. Isso é o prazo decadencial para ingressar com a rescisória. Então, eu conto esse prazo da última
do trânsito em julgado da última decisão proferida no julgado. A regra do 975, dos 2 anos, e aí eu tenho duas regras específicas para as hipóteses do inciso 7º, que tem a ver com a prova nova. O parágrafo 2º vai nos dizer o seguinte, que o termo inicial do prazo será a data da descoberta da prova, observado o prazo máximo de 5 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Então, aqui, eu vou fazer uma conjugação do prazo de 2 anos, que está previsto no caput, e mais os 5 da descoberta, e aí vai se dizer que o prazo total e máximo para essa rescisória, fundada em prova nova, é de 7 anos, ok? O PowerPoint está errado aí, é 5 mais 2, tá? E na hipótese do inciso 3º, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o MP, quando ele não interveio no processo, a partir do momento em que ele tem ciência da simulação ou da colusão entre as partes. Só que isto não vai sobreviver ao prazo máximo de 5 anos do trânsito em julgado. Então, aí no 975, eu trato de 3 situações. O prazo geral é de 2 anos. Eu tenho um prazo de 7, no máximo de 7, para aquela quando eu trato de prova nova. E eu tenho um prazo de, no máximo, de 5, quando eu estou falando de simulação ou de colusão das partes no processo. Tá? E aí eu trago aqui todas as discussões que a doutrina faz com relação a isso. O restante é a questão do procedimento, que aí eu vou tratar a partir de amanhã com vocês, tá bom? Um abraço para todos.